Com Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento que pode levá-lo para a prisão em regime fechado e inelegível para a disputa pela presidência da República em 2026, a direita segue com impasses de olho na corrida eleitoral. Entre contar com um membro da família Bolsonaro, obter outro nome com as bênçãos do ex-presidente, ou ainda uma candidatura mais próxima ao centrão, que pode gerar até mesmo uma disputa pelo eleitorado antipetista, a certeza entre os caciques da direita é a missão de tentar evitar um racha que poderia afetar os planos de nomes como Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traça estratégias para manter o ritmo de recuperação eleitoral após um primeiro semestre terrível para o petista. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, mais um Linha Política, momento da gente abordar as movimentações dos nomes principais colocados aí numa perspectiva para 2026, e o X da questão é a direita, porque continua com uma indefinição e, aliás, continua com muita gente querendo um trono que parece cada vez mais distante, não só de Jair Bolsonaro, mas até mesmo da família Bolsonaro, se bem que alguns deles continuam sendo colocados numa possibilidade de disputa. E aí, professor, a gente vai retomar um tema feito ainda no começo deste ano, que foi quando nós analisamos a situação da direita e os seus nomes, né? Naquela época, é claro que alguns continuam aí com a perspectiva grande de participação nas eleições do ano que vem, mas a gente tem visto algumas situações se afunilarem. Nesta semana, tem tomado como pauta de boa parte da imprensa que cobre Brasília e cobre o cenário político nacional como um todo, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que parece estar sendo cada vez mais colocado no olho do furacão, e nessa possibilidade de ser ele aquele que deve substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por enquanto, aliás, continua fora da disputa, e a perspectiva é que continue cada vez mais distante das urnas. Professor, como é que o senhor está acompanhando o atual momento do governador de São Paulo? E o Tarcísio está no olho do furacão, é isso mesmo? As últimas pesquisas mostram, uma situação favorável ao Lula. Na verdade, o Tarcísio, ele é muito imaturo politicamente, né? Ele queimou a largada dele. Tudo bem que ele é leal ao Bolsonaro, é até uma coisa positiva. Você ser leal a alguém que o colocou na política, quem o elegeu de uma certa forma. Mas ele fez uma defesa muito estreita ao Bolsonaro, ao pai, e esqueceu do filho. O filho fez toda essa campanha que ele está fazendo contra o Brasil, liga Bolsonaro ao Tarcísio. E eu acho que o Tarcísio se queimou nessa situação. Inclusive, ele tem uma foto dele batendo continência para a bandeira americana, né? Ele falou que talvez os Estados Unidos pudessem ajudar o Brasil. Ou seja, ele não soube politicamente se isolar. Ele soube fazer isso até o momento que ele dizia que ele ia ser candidato a governador de São Paulo. E como governador de São Paulo, ele tem chance de ganhar a eleição. Então, eu acho que ele se perdeu nesse momento. Ele não precisaria se desgarrar de Bolsonaro. Ele podia ficar naquela situação de neutralidade. A emoção que eu senti quando entrei aqui pela primeira vez. Entrei aqui com o presidente Bolsonaro. Com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande justiça. Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará. Mas ele se declarou total apoio ao Bolsonaro,
Com isso, aqueles outros da direita que estão com intenções de ter uma posição melhor diante do eleitorado, apoiam o Tarcísio, né? E aí cria um problema na família, porque o Eduardo não quer o Tarcísio como governador, e nem como, aliás, como presidente, né? Então, eu acho que a direita ficou numa situação agora totalmente perdida. Se não houver nenhum problema, na minha opinião, nesses próximos meses, até meados do ano que vem, o Lula ganha novamente com grande vantagem, porque o Tarcísio, na verdade, ele não conseguiu se descolar, não do Bolsonaro em si, mas da ideia do que foi o Bolsonaro, porque o que o Eduardo está fazendo está colando no Bolsonaro, não tenha dúvida. E essa situação agora, né, que o Bolsonaro quer fugir, quer fazer um asilo na Argentina, mostra mais uma vez a característica do Bolsonaro em desprezar, né, o seu eleitorado, ou seja, aquele eleitorado que eu via como mito, como herói, né, vê-lo agora, de uma certa forma, correndo, né? A Polícia Federal também levou ao STF a preocupação sobre o eventual deslocamento de Bolsonaro para 2 embaixadas, a da Argentina e a dos Estados Unidos. A americana, por exemplo, fica a menos de 20 minutos de carro daqui, da porta do condomínio onde mora o ex-presidente. O que vai ocorrer, na minha opinião, é essa situação, se não houver algo estranho que ocorra aí, né? A prisão do Bolsonaro vai cada vez mais, né, obscurecer a figura do Bolsonaro. E o Eduardo está fazendo de tudo para poder manter a chama do pai. E isso, de uma certa forma, enfraquece a direita e cria um problema muito sério para a direita em ter um candidato forte para competir com o Lula. Nessa situação que o senhor abordou do Eduardo, né, só para a gente poder colocar aqui, o Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, segue lá na sua atuação, né, que faz uma política contrária ao país, ao Brasil hoje, quando defende tarifas de Donald Trump em apoio ao pai, que está em prisão domiciliar, e tem cada vez mais próximo aí a definição do seu julgamento, que pode levá-lo para a cadeia. Agora, o Eduardo Bolsonaro, a gente comentou aqui no Linha Política da semana passada, aquele vazamento dos áudios e algumas publicações feitas por ele, né? O Eduardo Bolsonaro já tem se mostrado cada vez mais irritado com algumas frases e ações do pai. E a mais nova delas é essa que o senhor citou, né? O Eduardo Bolsonaro disse que numa possibilidade do Tarcísio de Freitas ir para o PL, onde ele seria o candidato com as bênçãos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro disse que iria para outro partido e seria ele candidato, sem as bênçãos do pai, né? Isso altamente significa aí um racha de vez dentro do bolsonarismo. E dentro do bolsonarismo, professor, porque tem se visto também um fenômeno que está pelo começo e é um fenômeno que fala sobre os seguidores dos bolsonaros, é que o bolsonarismo pode ter uma parte dele vinculada ao próprio Eduardo, porque há já uma parcela que entende que Jair, né, o Bolsonaro pai, ele seria alguém que anda fazendo muitas concessões políticas e que Eduardo Bolsonaro não estaria pronto a fazê-las, não gostaria de fazê-las, por isso manteria mais o seu pé relacionado àquilo que tem falado. Então pode ser que a gente tenha aí, está vendo crescer também, um racha dentro do bolsonarismo. Essa é uma aposta feita pelo presidente Lula. O Lula tem, nos últimos dias, pautado Tarcísio de Freitas como hoje o seu maior adversário para a disputa das eleições do ano que vem. Não necessariamente Lula entendendo, né? Essa pelo menos é uma avaliação que a imprensa tem feito, que não necessariamente essa seria a opinião de Lula, mas sim uma forma que o petista tem encontrado de incentivar esse racha no lado adversário, né? Para Lula,
é cada vez melhor a possibilidade de Tarcísio fazer parte desse projeto e ver os Bolsonaros rachando, não é, professor? Se a gente pudesse desenhar atualmente, hoje, o que a gente tem percebido claramente é o seguinte, voltando à eleição Lula e Bolsonaro, na verdade, os eleitores de Bolsonaro eram aqueles ferrenhos adversários de Lula, o antipetismo de raiz. Mas dentro desse petismo de raiz, existe, que a gente poderia chamar assim, né? Existia também uma grande faixa de eleitores que não gostariam de ter o Lula, gostariam de ter o Bolsonaro como presidente. Ou seja, não era um antipetismo assim, doentio, era contra o Lula. Mas agora, com essa perspectiva do Eduardo lá nos Estados Unidos, fazendo o que ele está fazendo, enfim, ele é filho do Bolsonaro, ele não é ainda uma corrente partidária. Quem é ele? Ele não tem ninguém que o acompanhe. Então, eu acho que uma grande parte do eleitor que votou no Bolsonaro contra o Lula, esse eleitorado, de uma certa forma, está deixando o bolsonarismo. Porque, de uma certa forma, foram iludidos também. Ou seja, o Bolsonaro não era nada daquilo que eles imaginavam que poderia ser um antipetismo, um antilulismo que iria, de uma certa forma, varrer o Lula da face da terra. Não aconteceu isso. Eu acho que, como você falou, esse racha da extrema esquerda é um racha que demonstra que o bolsonarismo ainda tem só o bolsonarista de raiz, que não é 30 milhões de brasileiros, não são 30 milhões de eleitores. Então, daí o reflexo na Quest, em que o Lula ganha em todos os cenários. Ele ganha no primeiro turno e ganha no segundo turno. Né? Então, eu acho que a direita está com um grande problema no Brasil. Dificilmente ela terá um candidato. Dificilmente ela tem chance de ganhar a eleição por causa desse racha do Eduardo. É possível, por exemplo, Eduardo, Michele, porque só tem esses dois, né? Na verdade, tem um nome dentro da família que tem, dentro dos corredores, ganhado peso, porque seria um nome mais próximo a Jair, e o bolsonarista raiz não veria como grande diferença, que seria de Flávio, né? Há quem tem acompanhado a questão dos bolsonaros mais de perto, que acompanha que há uma possibilidade, apesar do Jair Bolsonaro dizer que não existe plano B, né? Que ele fala que ele é o plano A, ele é o plano B, o plano C, mas de que haveria sim uma possibilidade de um plano B que para manter os bolsonaros como foco da disputa, que seria o de Flávio Bolsonaro, que hoje está mais próximo às ações do pai do que o Eduardo, que está cada vez mais distante. Exatamente. Agora, o Flávio, infelizmente, pelo que ele, como senador, pelo que ele apresentou até agora, é uma pessoa inexpressiva, né? Pois é. Politicamente, ele não tem, por exemplo, esse perfil que tem o Eduardo. O Eduardo faz mais estrago, mas ele está, de uma certa forma, ele tem uma linha política, né, clara. O Flávio qual que é? Filho do Bolsonaro? É o 01, né? É o 01. É o 01 do Bolsonaro? Ou seja, na verdade, eu acho que é temerário dizer isso agora, porque política, você sabe, muda. Mas eu tenho a impressão que eles estão fazendo honrosamente o enterro do bolsonarismo no Brasil. Tanto o Eduardo como o Flávio e o próprio Bolsonaro preso. Né? Isso para mim, politicamente, eu acho que ainda vai restar um resquício de bolsonarismo, mas que eu acho que não vai ter nenhuma possibilidade de crescer e de se transformar realmente numa força política forte. Se o Tarcísio fosse inteligente, fosse maliciosamente político,
poderia ser que o Tarcísio reunisse o bolsonarismo e eliminasse e deixasse o Eduardo para a extrema-direita e o Tarcísio vir como um representante da direita. Mas me parece que o Tarcísio também não soube aproveitar ou não soube fazer uma leitura dessas circunstâncias, né? Porque, na verdade, essa história de que ele é um bom governador é imprensa, porque ele está sendo um péssimo governador. Tudo que ele põe à mão está tendo problema. É na educação, agora na questão das privatizações, a Sabesp, por exemplo, que ele fez aquele estandarte todo lá a respeito da privatização da Sabesp. A Sabesp está tendo problemas, ou seja, a sociedade marcou isto, né? Quem não se lembra que ele quebrou o martelo do leilão da Bolsa pela privatização da Sabesp, e agora a Sabesp está com problema de atendimento ao fornecedor paulista. Então, paulistano, né? Principalmente paulistano. Então, eu acho que o cenário hoje, eles estão, de uma certa forma, enterrando o bolsonarismo solenemente. Porque, na verdade, Bolsonaro, com essa divisão entre a família, eu acho que ele não encontra mais esse eleitor raiz, né? Ou seja, vai ficar aquele eleitor raiz, que é do Bolsonaro, mas essa divisão, para mim, encerra. Mas a hora que o PT sair de governo, eu acredito que o bolsonarismo vai ser uma lembrança na política brasileira. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o país, porque o ex-presidente, que agora responde ao processo, teve 49% dos votos do país. Mas é imperativo o julgamento. Julgamento em processo penal é prova. Tem prova, condena-se, não tem prova, absolve-se. Professor, agora eu gostaria de citar 3 nomes aqui, antes da gente poder entrar em outros governadores que também estão aí, fazem parte também desse cenário quando a gente começa a avaliar o pessoal da direita. Mas eu queria citar 3 nomes, 2 deles estão na disputa por Tarcísio de Freitas e um deles tenta surgir aí como... Surgir não, na verdade já atua, né? Como, vamos dizer aí, uma sombra, uma nuvem sob todos esses nomes da direita tentando fazer uma organização. O nome de Tarcísio de Freitas tem sido disputado, e agora a coisa ficou bem clara com algumas entrevistas nessa semana, por Valdemar da Costa Neto e pelo Gilberto Kassab. Valdemar quer Tarcísio. O Bolsonaro, se não puder ser candidato, vai escolher um candidato a presidente e a vice. Nós vamos ter pelo PL. Isso está liquidado. Agora, quem ele vai escolher, que eu não sei. Tem possibilidade de votação no PL, né? O Tarcísio já declarou. Eu tive um jantar com ele há 1 ano e meio atrás. Ele falou: se eu for candidato, eu vou PL. No jantar com os governadores, ele falou na frente de 5 governadores: se eu for candidato a presidente, eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou PL. E oferece o seu PL a ele. Por outro lado, Kassab tenta puxar Tarcísio cada vez mais para ser um nome. O PSD está muito firme, muito tranquilo em relação à candidatura própria, que é a candidatura do governador Ratinho, colocada já há mais de 1 ano na rua, e mais recentemente também a pré-candidatura do governador Eduardo Leite. Todos sabem da admiração e respeito que eu tenho pelo governador Tarcísio, que tem sido estimulado a pensar num projeto nacional. Eu acho que a candidatura do Tarcísio pode sim provocar uma reflexão no PSD para que a gente possa estar inserido num contexto de uma candidatura maior. Mas ela, como não existe, hoje o nosso foco é Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Que tem as bênçãos também do Centrão. Em meio a tudo isso, quem tenta organizar a casa é Michel Temer. Quem que o senhor acredita que deve ser, entre esses 3 nomes, mais preponderante aí na hora de se formar um projeto
mesmo que esse projeto acaba sendo dividido em dois deles, com uma direita mais extrema e uma outra mais próxima ao centrão. Eu vejo o seguinte, o Francisco, essa posição do PSD, que é um partido que não tem ideologia, ou seja, ele não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, né? Como o próprio Kassab afirma, né? Que ele é pelo bem do Brasil, é um elemento novo, né? Eu acho que há um momento propício, extremamente positivo, e aí o Kassab é um peso forte na balança, de um nome, de um governador, não desses governadores que estão aí, mas, por exemplo, de um Eduardo Leite, desses governadores novos que estão aí, né? Eu cito Eduardo Leite, mas tem outros governadores novos que fizeram bons trabalhos nos seus estados. Que seja, por exemplo, um candidato que está imune a qualquer circunstância, né? Ou seja, nessa guerra entre PT e Bolsonaro, petismo e Bolsonaro, eu acredito numa terceira, mas precisaria ter um envolvimento de um cacife muito forte. Seria o caso do PSD, que, na verdade, se o PSD decidir por um candidato, eu acho que o Centrão, porque o PSD também faz parte do Centrão, é difícil você medir no Brasil as forças políticas. Ou seja, o que o Kassab tem de vantagem, ele é um aglutinador, porque ele pode chegar na reta final e dizer o seguinte: olha, o nome da direita é este e o PSD vai apoiar. Porque o Centrão, ele está atrás de ganhar a eleição, de ter uma vice-presidência, que é o caso daquele candidato lá que aparece toda hora lá no Nogueira, né? Que já foi Ciro Nogueira. Gabinete do... Hein? Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, né? Que tem uma certa repercussão no Nordeste. Então, eu acho que se o Tarcísio pode, de uma certa forma, até pensando numa reorganização do bolsonarismo, o Tarcísio voltar a ser governador de São Paulo e ele ser o candidato de 2030. E aí, Eduardo, sei lá, se ele ainda vai existir como força política ou vai querer o Bolsonaro, porque aí o Bolsonaro não tem mais, acho que não tem chance nenhuma. Essa aparição do Kassab é muito interessante porque ele, de uma certa forma, é o desestabilizador, porque ele realmente tem uma força política e ele é pêndulo, né? Ele não é estável, ele vai para onde ele vê que tem vantagem para ganhar. Então, é uma situação que ainda a gente precisaria olhar isso. Talvez, na reta final, se nada acontecer, ou, por exemplo, agora a inflação está caindo, tudo isso, de uma certa forma, fortalece o Lula. Então, se o Kassab estava quieto, ele não falou absolutamente nada. Você não viu o Kassab falar sobre o Trump, você não viu o Kassab falar sobre a defesa do Brasil do tarifácio, ele ficou simplesmente na moita, como sempre. E agora ele aparece. Então, a impressão que eu tenho é esta, né? E de o Kassab ser vice-governador de São Paulo com o Tarcísio. Essa é uma possibilidade forte. E, na verdade, essa é o que ele quer, né? Eu, se não como governador, até mesmo seria o mundo ideal para Kassab como vice na disputa à presidência, né? Kassab... O professor mas eu acho que ele não tem perfil assim de projeção. Ele é um homem mais de bastidor. Sim. Eu acho que ele se acomodaria melhor como vice-governador de Tarcísio e apoiar o Tarcísio, apoiar algum outro candidato que não é o Flávio nem o Eduardo, que poderia ser o Eduardo Leite ou um desses novos governadores do Brasil. Tem um nome? Porque eu acho que a neutralidade, se tiver um candidato neutro que não teve envolvimento com a família Bolsonaro,
fez um bom governo, tem uma boa aceitação no seu estado. Porque esse candidato, na verdade, ele está limpo, ele não está envolvido com nada. Porque essa campanha tem dos dois lados, tanto o Lula vai receber pedradas, como o lado do Bolsonaro, por causa da questão do Trump. E aí tem o peso do Trump, né? Pois é. Pode ser que o Trump também apoie, não o Bolsonaro, porque também eu acho que ele está percebendo que o Eduardo usou do prestígio dele, mas que na engenharia do Trump de dominar a América Latina, ele percebeu que o Bolsonaro não é a figura indicada. Eu acho que ele já percebeu isso. Então, tem um candidato solto aí, tem uma possibilidade solta de um neutro, porque não vai levar paulada nem de um lado nem do outro, vai ser uma pessoa que vai correr sozinho se tiver um apoio de um partido grande, como é o caso do PSD, e aí terá o PSD e o Centrão, né? Ou seja, ele vai conseguir aglutinar mais uma força política, e aí o PL, que também está numa situação extremamente... Porque o PL vai levar bordoada a 3-4, né? Nessa eleição, por causa do Eduardo e por causa do Bolsonaro. E não é aquele caso do Carlos, por exemplo, ele vai lá visitar o pai, ver o pai naquele estado, o cara se desespera. Ninguém gosta de ver o pai sofrer, vai passar mal de saúde. Aí ele vai lá e fala aquele negócio, ele falou mal dos governadores, todos são bem avaliados e todos são parceiros nossos. Foi um erro, mas acontece que o camarada se desespera. Mas não seria melhor de ter uma cadeia de comando um pouquinho mais firme e forte? Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. E por causa dessa questão do Trump. Ou seja, o PL vai ser vidraça nessa eleição. Ele não vai ser pedra, ele vai ser vidraça. Porque, na verdade, todo esse movimento, inclusive o próprio Valdemar da Costa Neto, apoia os Estados Unidos. Então, o quadro está aí. Eu acho que a gente vai ter que ficar atento, porque pode ter uma modificação radical ou um fato político que a gente não está observando agora, mas que daqui para frente vai continuar. O Lula continua forte, vai continuar forte. Se a inflação cair, vai fortalecer muito mais. E aí a direita vai ter que fazer uma reengenharia política para apresentar um nome para concorrer com o Lula. Tem um nome, professor, que tem agradado principalmente o Congresso e está nessa, vamos dizer assim, nesse caldeirão também, que é o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Até acredito eu até acima de outros, né, como o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado foi quem queimou largada, né, com relação a se colocar como candidato a presidente lá atrás. O Romeu Zema tem utilizado alguns espaços, tem aparecido para ele na grande mídia estadual. O lulismo, nós sabemos, está fundando o Brasil e chegou a hora de virar essa página. Quando um militante gritou anistia, Romeu Zema ignorou o tema, mas criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Para colocar o pé um pouquinho fora de Minas Gerais, mas parecem nomes que falam muito por eles mesmos. Já o de Ratinho Júnior tem uma forte presença, não só dentro do plano do seu próprio partido, mas seria um nome esse que mais agradaria o Congresso, principalmente dentro do peso do Centrão. Eu não acredito no Ratinho, porque o Paraná não tem tanta força política assim para eleger um presidente. Não tem esse peso ainda, né? Não tem. Ele pode ser um bom governador, tal, mas eu acho que tem que ser um nome que a gente não está falando hoje na mídia, por exemplo, né? Porque, na verdade, esses 4 candidatos, Zema, Ratinho, Caiado, esse pessoal não tem voto, não adianta. Eles podem ter ideias políticas, terem sido bons governadores, mas eles não têm força política, né?
são muito regionais, não tem assim uma projeção nacional, né? Então é um candidato difícil, vamos dizer assim, no marketing político, de você conseguir transformá-lo num produto aceitável pela população brasileira. Eu acho que um novo que está limpo, é muito mais fácil você trabalhar ele do que esses candidatos que estão aí. Porque, de qualquer forma, a questão da direita está ligada ao Bolsonaro. Está ligada ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro veio com a bandeira da direita. A extrema-direita foi o filho dele que criou. Também foi um erro político do Bolsonaro, que ele não teve condições de controlar o filho. Porque se ele controlasse o Eduardo, ele poderia ser o candidato da direita. Mas da direita, não da direita radical. E ele está se transformando, a família está o levando para um reduto que é uma parte da direita, que é exatamente o bolsonarismo. Então, o Bolsonaro também teve um erro político, eu acho, pelo fato dele não controlar o filho. E eu acho que o filho fez tudo isso à revelia dele, porque ele não queria essa situação. Ele poderia, inteligentemente, né, apagar aquilo que ele fez de besteira, porque o povo esquece, né, e voltar novamente com uma força política apoiando um candidato. Um candidato. Porque ele imaginava que o Trump ia invadir o Brasil, né? Eu acho que sim. E ele seria colocado como presidente da República. Ele entendia que a pressão dos Estados Unidos iria, de uma certa forma, enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso deu errado. Deu errado. A perspectiva dele foi totalmente errada. Então, a direita no Brasil, esses candidatos que estão avocando a candidatura à presidência da República não tem voto. Esse Zema não tem voto. Tem lá em Minas Gerais, foi um péssimo governador, deixou o estado de Minas endividado, né? O Caiado, tudo bem, mas o Ratinho, Paraná, o que a gente sabe do Paraná? Paraná não tem mais aquela força que teve na década de 60, né? Com a agricultura. A agricultura hoje no Brasil está no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que politicamente um candidato neutro, mas da direita, teria muito mais chance de ser trabalhado politicamente do que esses candidatos. Porque se eles insistirem nesses candidatos, nesses quatro, dificilmente serão eleitos, a não ser o Tarcísio, que também é muito difícil ser eleito, diante da postura dele contra o Lula, né, favorecendo os Estados Unidos. Isso pegou muito mal. Eu acho que o filho do Bolsonaro conseguiu, de uma certa forma, encerrar essa aventura política do bolsonarismo. Muito bem, professor. Muito obrigado pela conversa, por mais uma sempre produtiva conversa para o nosso Linha Política. Vamos esperar pela próxima semana, porque tem coisas vindo por aí. Lembrando que o julgamento de Jair Bolsonaro está cada vez mais próximo. Com ele também a possibilidade de outras ações, né, vindas dos Estados Unidos, principalmente essas numa expectativa de fervescência do próprio bolsonarismo lá. E é claro, a gente vai acompanhar também a questão do próprio presidente Lula, porque tem perspectiva da economia trazer bons ventos ainda nesse segundo semestre. Professor, muito obrigado pela conversa, hein? Um abraço, Francisco. Muito obrigado, eu. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 66 do Linha Política. No programa de hoje, você acompanhou áudios do UOL, Metrópolis, Band, SBT e Poder 360. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezo Henrique.